conosco nós convidamos o professor Anastácio Berretini Júnior, professor em São Paulo, homem fez mestrado pós-graduado na Itália, mastologista, professor aqui também em Bragança, homem que tem aí uma capacidade grande, conhecimento e pesquisador. Doutor Anastácio, uma outra pergunta aqui, aqui da Vila Aparecida, dona Marlene, pergunta, doutor Anastácio, assim, a principal manifestação do câncer de mama, tem assim uma manifestação inequívoca? Então, quando nós não fazemos o diagnóstico na fase inicial, esse câncer ele cresce, né? Todos os pacientes perguntam, né, doutor João, será que se eu não fizer nada o câncer vai ficar parado? É isso aí. Não, isso. Ele sempre cresce. Olha aí. Uns mais lentos, outros mais rápidos, mas todos crescem. Então, a apresentação clínica que a mulher pode perceber, então, é esse nódulo que cresce e geralmente ele é indolor, ele não dói. Não dói, olha, ficou bem característico isso mesmo. Bom, aqui também uma outra pergunta aqui, doutor Anastácio, Rosana do Jardim Europa, é possível ter câncer de mama mesmo sem sentir nada o autoexame? Você já até colocou aí. Possível. Tanto é que hoje, doutor João, nós chamamos de autoconhecimento. Isso. Né? Por quê? Porque o que aconteceu com as campanhas de autoexame? Sim, verdade. Nós incentivamos tanto a mulher a fazer o seu autoexame, sim, mas ela tem uma alta taxa de falso positivo. Quando a mulher ela acha que tem alguma coisa, vai ao médico, corre, ele não tem nada. E tem uma alta taxa de falso negativo. Ela palpa, não sentiu nada e ela não vai ao médico. Então, o que nós orientamos? Esse autoconhecimento. Ela deve saber o tamanho das mamas, a posição dos mamilos, isso. A coloração das mamas. E aí sim, em algum sinal de alerta, ela procura o médico. Tá certo. Olha, aqui tem uma pergunta aqui de autoexame, o autoconhecimento. Vou passar aqui que a André, aqui de São Paulo, hein, mandou. Bom, doutor Anastácio, tem um dia certo do mês para fazer o autoexame? Então, o que nós orientamos para esse autoconhecimento é pelo menos 7 a 10 dias após a menstruação, que é aquela fase que a mama ela tem uma diminuição dos seus hormônios e aí sim, a gente consegue palpar, ela consegue sentir a mama de uma maneira mais natural. Sim, olha aí, tá certo. Bom, aqui uma outra pergunta aqui, doutor Anastácio, e aqui do Lago Tabuão, a Rita. Doutor Anastácio, qual a idade com maior prevalência que pode surgir aí o câncer de mama? Tem uma idade assim de maior probabilidade? Quando nós conversamos, doutor João, por exemplo, com os nossos alunos, sim, o que a gente sempre explica é que o maior fator de risco para a mulher ter câncer é a idade. É a idade, olha isso. Apesar de hoje nós, com a mídia social, uma notícia de um câncer numa pessoa jovem, principalmente com artistas, influencers, né, nas épocas de mídias sociais, sim, nós vemos em idade jovem, isso causa um alerta muito grande. A gente sabe que a incidência ela aumenta principalmente após os 60 anos. Sim. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente examinar 10 mulheres aos 80, uma delas vai ter câncer de mama. Olha aí. Se nós examinarmos 3 mulheres aos 90, uma vai ter câncer de mama. Olha aí. Então, o envelhecimento é o principal fator de risco para ela vir a desenvolver o câncer. Tá certo, olha, bem explicado mesmo aí, doutor Anastácio. Agora, outra pergunta aqui, Anastácio. A mamografia de rotina, doutor Anastácio, em mulheres deve ser feita a partir de que idade aqui no Parque dos Estados? Essa é uma grande discussão, doutor João, que ela vem de muito tempo, de mais ou menos 15 anos. Por quê? Porque os estudos médicos, os estudos científicos, as sociedades médicas, elas preconizam a mamografia a partir dos 40 anos. A partir dos 40. Mesmo a mulher tendo risco ou não tendo risco. Sim. Ah, eu não tenho ninguém na família, eu não sinto nada, eu preciso? Mas sim. Tem que fazer. Tem de fazer. Infelizmente, o SUS ele tem uma legislação que vem lá de 2008 e que até hoje ela não foi mudada, de que se preconiza a mamografia a partir dos 50 anos. Mas nós, como médicos, nós não podemos negligenciar os fatos. Sim, verdade, verdade. Se existem estudos mostrando que é melhor, nós fazemos. Olha aí, isso mesmo. Bom, outra pergunta aqui de Atibaia, isso aqui. Doutor Anastácio, toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama devem fazer teste genético
Realmente o câncer é genético? Doutor João, hoje nós sabemos que somente 5 a 8% dos tumores de mama eles são genéticos. O que é um genético? Aquele tumor que ele passou de mãe ou pai para a filha, né? E o que acontece? Hoje, qual é a nossa indicação? Toda mulher que teve um familiar de primeiro grau com câncer de mama abaixo dos 50 anos. Ah, sim, tá Então certo. eu tive a minha mãe com 40, eu tive a minha irmã com Sim, 39. verdade. Ela merece fazer essa investigação genética. Ou então mulheres que tiveram um tipo de câncer que nós chamamos de triplo negativo, que é uma família do câncer de mama. Para esses casos também nós fazemos essa investigação Quer genética. dizer, nesses casos tem que fazer o rastreamento mesmo. Tem. Olha aí, muito bom. Doutor Anastácio, aqui, outra pergunta aqui do Toró. Uso de prótese de silicone aumenta o risco de câncer de mama, doutor Anastácio? Eu tenho um silicone, uma prótese de silicone. Eu posso ficar preocupado ou não devo? Não, não deve. E a explicação primordial para esse caso, doutor João, é que nós fazemos a reconstrução em quem teve câncer utilizando prótese de silicone. Ah, sim, tá certo. Então, existe essa segurança. O grande problema do silicone é que muitas vezes a mulher ela evita de fazer a mamografia porque ela acha um exame desconfortável. E aí ela pode estar com um tumor ali desenvolvendo, mas ela não fez esse exame, então ela não sabe. E o segundo ponto é que existem alguns aparelhos que acabam não fazendo uma mamografia adequada. Ah, tá certo. Então, sempre que existe uma pessoa com prótese de silicone que vai fazer uma mamografia, esse exame tem que ser feito detalhado, né? Mas hoje, 2023, com o aumento do número de mulheres usando prótese de silicone, a gente tem ultrapassado essa barreira, né? Nós melhoramos muito a qualidade da mamografia hoje, comparado a 10 anos atrás. Tá certo, tá certo. Olha aí. Bom, outra pergunta aqui da Vila Aparecida, Fabrícia. O uso de anticoncepcional, doutor Anastácio, aumenta o risco do câncer de mama? Não, doutor João, isso também já está muito comprovado. Isso é bom mesmo. O que acontece? Existem fatores protetores para a mulher evitar um câncer. E quais são? Conhecidos há mais de 50 anos. Engravidar, amamentar e engravidar cedo. Sim. O grande problema é que a mulher atual, ela acaba utilizando anticoncepcional por muito tempo. Muito tempo. E ela acaba não engravidando e não amamentando. Então ela perde a proteção. Não é que o anticoncepcional... Não tem nada a ver com o anticoncepcional. Tá certo. Olha aí. Outra pergunta aqui. O câncer de mama, doutor Anastácio, pode voltar mesmo após a mulher ter recebido alta como curada? Na verdade, hoje o câncer ele é considerado uma doença crônica. Crônica, em verdade, né? Isso Nós sabemos que existe uma chance menor com o passar dos anos, mas sempre essa mulher deve ser avaliada, porque pode acontecer de uma recidiva, de um retorno da doença após 15 ou 20 anos. Após 15, 20 anos, tá certo. Quer dizer, ela deve sempre estar procurando um exame, um mastologista para acompanhar. É o que eu sempre falo para os pacientes. Se nós acompanhamos aquela mulher que não teve câncer, tem que olhar a outra. Quem já teve, mais ainda. Mais ainda. Certíssimo. Bom, outra pergunta aqui. Doutor Anastácio, quais os fatores assim, importantes na causa do câncer de mama? Existe fator assim para desencadear um câncer de mama? Os fatores, eles são múltiplos, né, doutor João? Como eu já citei, o estilo de vida. Não engravidar, não amamentar. Sim. Segundo ponto, obesidade. Hoje nós sabemos que o ganho de peso ele é primordial também no desenvolvimento do câncer. Terceiro, o tipo de alimentação. Alimentos mais gordurosos parecem que têm um efeito pior no desenvolvimento do câncer. Quarto ponto, bebida alcoólica. Né? Sim. Nós sabemos que as bebidas destiladas, elas aumentam o risco de câncer. E, em quinto lugar, o uso demasiado de hormônios. Não da pílula anticoncepcional, mas de hormônios de reposição da menopausa, ou até aqueles hormônios que o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição nos últimos meses, né? Porque aquilo também aumentaria a chance de câncer. Agora, aqui outra pergunta, falando de reposição hormonal, doutor Anastácio. A reposição hormonal
aumenta, você acabou de colocar aí, mas vou passar aqui do lava-pés aqui. Aumenta o risco de câncer de mama? Sempre que uma mulher ela necessita de uma reposição hormonal, primeiro nós devemos avaliar a mama, que é o principal órgão que essa reposição vai atuar, né, para ver se aquela mama não tem nenhuma contraindicação. Sim, não tendo, verdade. ela pode utilizar. O que nós sabemos que a utilização de altas doses por um período maior do que 5 anos aumenta sim o câncer, a chance de um câncer de mama. Tá certo. Bom, aqui uma outra pergunta aqui do Jardim Europa. Sr. Anastácio, homens podem desenvolver câncer de mama? Podem sim, doutor João. Nós temos uma incidência de 1 homem para cada 300 mulheres. E por ser uma doença considerada rara, né? Nós temos aproximadamente 170 casos por ano no Brasil. Sim, verdade. Nós temos poucas informações, então a gente não consegue, por exemplo, doutor João, identificar fatores de risco. Sim. Né? Nós não, muitas vezes a pessoa fala, mas o homem também deve fazer mamografia. Por ser uma doença rara, nós não indicamos mamografia de rotina. Tá certo, olha aí. Bom, aqui outra pergunta aqui também, aqui do Parque do Brasil. Doutor Anastácio, qual a importância da equipe multiprofissional, multidisciplinar, no tratamento do câncer de mama? É importante. É essencial, doutor João. Né? E um dos fatores que fez com que nós alcançássemos esses níveis de cura, né, de tratamento efetivo, sim, foi com o advento dos profissionais de outras especialidades. E também os não médicos. Né? Então, sim, claro. Nós realizamos uma cirurgia, mas precisa-se de um oncologista, de um radioterapeuta. Hoje nós temos o oncogeriatra, que é aquele oncologista especializado nas mulheres idosas. Nós precisamos de um apoio da psicologia, um apoio da fisioterapia, da nutrição. Fantástico. E hoje, muito importante também, o educador físico. Sim, é isso aí mesmo. Porque nós incentivamos, e existem inúmeros estudos mostrando que a atividade física ela diminui a chance de um câncer voltar. Sim. Então, a gente deve ter também na equipe um educador físico que seja familiarizado com essa situação e que oriente a paciente adequadamente. Muito bom, isso mesmo. Outra pergunta aqui. Doutor Anastácio, usar sutiã apertado eleva a possibilidade de desenvolver algum câncer de mama? Não, doutor João. Isso é um dos grandes mitos que existem a respeito do câncer de mama. O sutiã não causa câncer de mama. A única coisa é que, muitas vezes, esse sutiã apertado ou aqueles sutiãs que tem um bojo, que tem um aro metálico, eles acabam causando um desconforto ou até uma neurite, que é aquela inflamação do nervo. Né? Mas isso não está relacionado a câncer. Não está relacionado a câncer. Muito bom. Agora, aqui outra pergunta aqui. Doutor Anastácio, um estudioso, essa pergunta aqui, ele vai colocar isso aí bem numa visão atual. O índice de sucesso, se descoberto-se na fase inicial do câncer de mama, é alto, doutora Anastácio? Com certeza. E por isso que nós fazemos tanta olha, muito bom, doutor João. Porque a gente sabe que a mamografia ela salva vidas. Né? Apesar dos avanços, o índice de sucesso é muito maior quando um tumor é diagnosticado no nível numa fase inicial. Inicial, isso aí. Agora, outra aqui. Pergunta também interessante. Doutor Anastácio, parece que atualmente há um aumento na incidência de câncer de mama em mulheres jovens, por volta de 30 anos. Pode ter relação com dieta, com a alteração na sua vida, botou até assim, vida noturna. É aqui, Helena. Então, doutor João, como eu disse, né? Quando nós vamos olhar as incidências anuais, tanto do Brasil, Europa e Estados Unidos, a gente vê que a incidência na população é a mesma há 20 e 30 anos. É a mesma? É a mesma. O que acontece é que hoje uma notícia como essa, ela acaba aumentando muito em termos de divulgação. Então, com mídias sociais, quando a gente vê uma pessoa de 30 anos, 25 anos com câncer de mama, isso acaba causando uma repercussão muito grande. A grande questão aqui no Brasil é o aumento populacional. Se nós pensarmos em Bragança 20 anos atrás, o número de habitantes e hoje, nós quase que dobramos. Então dobramos também o número de mulheres com câncer. Verdade. Isso, claro. Agora, uma outra aqui. Doutor Anastácio, ser mãe aos 30 anos
e não ter filhos pode aumentar o risco de desenvolver um câncer de mama? Então, doutor João, o fator protetor é Você quando falou ela engravida antes dos 25 anos Sim. e quando ela amamenta pelo menos um ano, né? Sim. E infelizmente a gente sabe que com o nível de vida hoje, com as mudanças, né, da nossa sociedade, infelizmente as mulheres têm deixado para engravidar mais tarde. Mais tarde. E aí ela perde esse fator protetor. Verdade, olha aí. Mais uma pergunta aqui. Doutor Anastácio, quais as mudanças de hábitos que podem diminuir a chance de desenvolver um câncer de mama? Então, doutor João, primeiro de tudo, atividade física, como nós mencionamos muito. Muito. Segundo, manutenção de um peso adequado, né? Verdade. Não ganhar peso. Terceiro, sono, ele é muito importante Sono, também, olha aí. né, para a revitalização das células. Quarto, evitar bebida alcoólica, principalmente os destilados. E quinto, fazer os seus exames regularmente. Tá certo, olha aí. Doutor Anastácio, mais uma pergunta. Bom, aqui minha pergunta é cumprimentando, hein? Querendo cumprimentar, parabéns pelo programa e o convidado, olha aí. Falando aí, passo para o doutor Anastácio, vocês são profissionais gabaritados, gostam de fazer o bem para a população, nos dando uma aula, olha aí, de informações. Obrigado, doutor Anastácio e TV Altiora. Obrigado pela audiência, né? Por nos escutar. Aí, olha bem. Né? Obrigado mesmo. Ô, Anastácio, olha, muitas perguntas, Anastácio, muito bom. Agora eu vou fechar aqui só perguntando assim, no tratamento, tanto químio como imuno, etc., também avançou muito, né, Anastácio? E a cirurgia também. Muito, doutor João. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma revolução em medicamentos para o câncer de mama. Né? E o que mais nos deixa animados que foram medicamentos para tumores considerados mais agressivos. Isso, olha, é importante. E com um índice de efetividade de tratamento muito maior. Né? Então isso nos deixa extremamente animados. Agora uma animados. pergunta, Anastácio, existe assim, por exemplo, depois da cirurgia, etc., às vezes há uma indicação de fazer aí uma quimioterapia. Existem medicamentos específicos para cada tipo de tumor? Existe, doutor João. Nós conseguimos hoje, então, determinar algumas famílias de câncer de mama. Aí, certo. E para cada uma, um tratamento diferente, individualizado. Olha, individualizado. Muitas pacientes, por exemplo, elas iniciam com quimioterapia. E elas falam, não, doutor, se o senhor está me indicando quimioterapia, porque a minha situação é grave. Não é que ela é grave, porque para o seu tumor, olha aí, verdade. Nós devemos começar dessa maneira. Outros não, direto para a cirurgia. Tá certo. Aqui o professor Anastácio, professor em São Paulo, aqui em Bragança, e um titular aí na área de mastologia. Anastácio, quero agradecer, mas eu vou te convidar novamente para bater novos papos. Será um prazer, doutor João. Agradeço novamente a oportunidade. É isso aí. Professor Anastácio, a gente agradece, ele sempre aqui com a gente e informando, informação aqui em primeiro lugar. Novamente, obrigado e um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos a um breve intervalo, aqui Atualidades ao vivo, a gente volta